Queridos, a fé bíblica não é uma fé fria ou uma fé teórica. Não. A fé bíblica é uma fé prática, uma fé verdadeira, genuína. É uma fé que promove coisas. É uma fé que verdadeiramente faz a diferença. A fé bíblica não é uma fé que vende um produto e não entrega aquilo que ela anuncia. Não. A fé bíblica não é uma fé que engana. A fé bíblica é verdadeira, genuína, transformadora e faz a diferença na vida de todos aqueles que realmente a vivenciam na sua prática diária. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Nós estamos finalizando hoje, nessa nossa aula, a última lição do trimestre. A última lição de jovens desse segundo trimestre de 2024. Lição de número 13. A aula é do dia 30 de junho de 2024. O título da lição, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Como acabamos de falar aqui na introdução, a fé bíblica não é uma fé fria, não é uma fé teórica, é uma fé que realmente promove uma diferença e ela precisa ser assim. O texto principal está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, Pedro está dizendo para a igreja que a igreja deveria ter uma fé prática, verdadeira, genuína e que fizesse uma diferença na sociedade onde ela estava inserida. Isto é ser crente, gente. É isso, nós vamos estudar na lição de hoje, é isso que Jesus quis nos ensinar, quis nos asseverar quando ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É uma fé que realmente promove a diferença. Sabe aquele negócio que a gente fala da igreja de antigamente, mas que acontece também nos nossos dias, da pessoa olhar e falar assim: puxa vida, você é diferente, tem um negócio diferente em você, eu não sei o que é, mas tem uma diferença aí em você. A fé que faz a diferença. É isso que nós precisamos ter. Nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 5, Sermão das Bem-aventuranças, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nada melhor do que usar um texto desse Sermão da Montanha para tratar desta fé que faz a diferença. Capítulo 5, versículos 13 a 16 do Evangelho escrito por Mateus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É uma fé prática, é uma fé visível, é uma fé que glorifique a Deus, é uma fé que faz com que o nome do Senhor seja exaltado, é uma fé que faz com que o reino de Deus seja consolidado em qualquer lugar que nós estivermos. Esta é a fé verdadeira, genuína e que faz a diferença. Primeiro parágrafo. E é uma fé que nós precisamos viver, gente. É uma fé que nós precisamos viver. Eu não estou falando aqui de fé que faz a diferença por causa de usos e costumes. Não, isso é importante. Eu vejo isso como algo importante. Aliás, a Bíblia diz que as más conversações, corrompem os bons costumes. Mas eu estou falando de uma fé que realmente nos leva a ter uma ação efetiva na sociedade, a ser uma igreja relevante, a ser cristãos verdadeiros, cristãos que são identificados não no púlpito da igreja, mas que são identificados pelo seu modo de falar, pelo seu comprometimento social, pela forma como o amor é manifestado em relação ao seu semelhante,
É disso que nós estamos falando, gente. E isso é possível para os nossos dias. Primeiro ponto, o Evangelho nos direciona para Deus. Primeiro parágrafo, direciona a nossa fé. O Evangelho é quem norteia a nossa fé. A nossa fé é uma fé evangélica, porque é uma fé no Evangelho, é uma fé na palavra de Deus. E aqui o nosso escritor diz que os cristãos creem no Deus vivo e verdadeiro. Se nós cremos nesse Deus, nós temos que ter atitudes movidas pela nossa crença. Aliás, gente, nós somos muito autênticos quando professamos a nossa fé. Aliás, é assim que tem que ser, pelo menos, né? A nossa fé, a profissão de fé é o momento de maior autenticidade do ser humano. Agora, quando nós professamos uma fé que não é prática, aí nós precisamos questionar que tipo de exercício da fé estamos tendo. Então, os cristãos creem no Deus vivo e verdadeiro. O Senhor, em sua palavra, revela que a nossa fé deve estar nele e em seu poder. É uma fé alicerçada naquele que era, que é e que há de ser. Então, é uma fé firme, é uma fé que não falha, porque está alicerçada no único Deus verdadeiro. Segundo parágrafo do primeiro ponto, temos paz com Deus. A nossa fé nos dá paz com Deus. Nós vamos pensar isso aqui também no terceiro ponto, o terceiro parágrafo do primeiro ponto, né? A boa notícia, onde o nosso escritor aqui cita Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se Deus não nos desse mais nada, só de ter paz com Deus, meu Deus do céu. O que é ter paz com alguém? É estar no mesmo lugar que a pessoa está e desfrutar de comunhão com ela. E aí me chama a atenção, nesse quesito, eu quero sugerir a você, jovem, que leia obras de Lutero, o grande reformista, né? O grande reformador da igreja. Lutero dizia assim, Deus é avesso ao pecado, Deus abomina o pecado. Onde Deus está, o pecado não pode estar, porque Deus é avesso ao pecado. Aí Lutero fez uma pergunta. Se Deus abomina o pecado, como pode Deus habitar com pecadores? E a resposta foi dada pelo próprio Lutero, porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, essa paz de Deus vem ao nosso coração, mesmo sendo nós pecadores. O nosso escritor nos propõe aqui que em tudo o que foi perdido por causa do pecado estava a paz. Todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado, Cristo trouxe a paz. É por isso que Isaías no capítulo 9 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, a paz deve reinar em nosso coração. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, como falamos, a boa notícia. O que é a boa notícia? É a boa nova. Evangélio, do grego, que significa boa nova. A boa nova é que o evangelho traz paz para a nossa vida. Temos paz com Deus. Podemos estar no mesmo lugar que Deus está e desfrutar de comunhão com Ele. Outrora, o nosso pecado, como diz Isaías, nos separava de Deus, nos afastava de Deus. Mas agora, alcançados pelo evangelho, cobertos pelo sangue de Cristo que foi vertido lá no Calvário, tendo os nossos pecados perdoados, estamos apaziguados, temos paz com Deus. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O Evangelho nos direciona para o mundo. Não é para o mundo pecador, para o sistema mundano, mas para o mundo, para as pessoas. E aqui no primeiro parágrafo, nosso escritor vai escrever sobre sal e luz. O Evangelho nos conduz à interação com o mundo, contudo de uma forma diferente, não mais como participante das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Jesus expressou isso quando disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Sabe o que eu acho interessante? O sal não salga a si mesmo. O sal não salga a si mesmo, porque o sal já é salgado. O sal sempre salga aquele lugar onde ele é colocado. A luz não clareia a si mesma, porque a luz é luz. Já há claridade nela. A luz clareia as trevas. Onde a luz chega, as trevas são dispersas. É isso que nós precisamos entender. Ser sal e luz dentro da igreja é fácil, porque ali o ambiente já está salgado e já está iluminado. Agora, você precisa ser sal e luz na sua vizinhança. Você precisa ser sal e luz quando sai com os amigos da faculdade sem que os seus pais estejam juntos. Você precisa ser sal e luz quando está sozinho navegando na internet. Você precisa ser sal e luz quando está conversando com os seus amigos que precisam de uma palavra de esperança. Isso é verdadeiramente ser sal e luz. E essa é a proposta do Evangelho. Sabe o que eu tenho percebido, minha gente? O mundo não quer. Às vezes nós pensamos, não, se eu for diferente vai ser chato. O mundo não quer esses iguais, mas não. As pessoas lá fora que não conhecem Jesus estão esperando alguém diferente. Estão esperando alguém que fale aquilo que elas não ouviram ainda. Estão esperando alguém que toque-as de forma que elas não foram tocadas, toque o coração delas, as emoções delas pela palavra de Deus. Elas estão esperando isso. E eu falo que quando as pessoas nos descobrem e sabem que nós temos isto para oferecer, elas vão nos perseguir, vão atrás de nós, nos perseguir de nos procurar. Vão atrás de nós, vão nos procurar, porque nós temos aquilo que elas esperam, ser sal e luz. Segundo parágrafo do segundo ponto, as relações familiares. Nós falamos isso na lição passada e aqui mais uma vez temos essa oportunidade. Um dos ambientes onde o Evangelho faz a diferença é na família, e tem que ser. Gente, tudo tem que começar dentro da nossa casa. Na nossa casa, eu e a minha esposa, a gente sempre falou isso para os filhos. O melhor é para a família primeiro.
O melhor é para a família. Quando a visita chega, vai desfrutar daquilo que nós temos. Então, o melhor talher, a melhor comida, o melhor lugar é para a família. O evangelho tem que ser vivido primeiro em família. Quando Jesus se encarnou, mesmo sendo um bebê, ele se encarnou, ele nasceu. Jesus se revelou ao mundo num ambiente de família. Ali estava uma estrebaria, né, uma manjedoura, José e Maria. Era uma família. Ali estava uma família. O primeiro milagre que Jesus realizou foi nas bodas de Caná, numa festa de casamento, onde uma família estava sendo gerada. Uma família estava sendo formada. Noivos estavam se casando para formar uma família. Se nós pararmos para analisar a vida de Jesus, Jesus sempre esteve perto de várias famílias. A gente vai perceber isso. Eu já citei aqui, me parece que na 11ª lição, sobre a família de Zaqueu. Falamos sobre isso. Falamos sobre Lázaro, a família de Lázaro. Jesus amava muito essa família. O milagre das bodas de Caná. Jesus sempre esteve ligado a uma família. E ele disse, olha, a minha família são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam. Então, o evangelho tem que transformar as relações familiares. Terceiro, o meio ambiente. Eu achei interessante, gostei muito do nosso escritor colocar isso aqui. O que evangelho tem a ver com o meio ambiente? Tudo, tudo. A primeira função que Deus deu para Adão, lá no Éden, antes do pecado, foi cuide da terra. Cuidar do meio ambiente, cuidar daquilo que Deus criou. E aí o nosso escritor nos propõe aqui que diante de muitos problemas criados pela ação do homem em relação ao meio ambiente, é necessário entender que o evangelho muda a forma de pensar e agir do cristão em relação ao ambiente que se encontra. Eu leciono espiritualidade cristã e já há alguns anos eu falo sobre isso. A espiritualidade tem que promover algumas coisas em nós. Crente não gasta água à toa, crente não joga lixo no chão, crente cuida do meio ambiente. Sabendo que Paulo escreve em Romanos capítulo 8 que toda a criação geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Assim como toda a criação foi condenada por causa do pecado, toda a criação vai ser restaurada também quando formos plenamente restaurados. Isto vai acontecer. Então é preciso, aliás, a gente estuda um ramo da teologia chamada teologia ecológica, onde a gente fala desse ecossistema, desse meio ambiente, deste mundo físico que nós também precisamos cuidar dele. Terceiro e último ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o evangelho nos direciona para a eternidade. O evangelho, primeiro, ele tem que transformar a nossa vida aqui. Eu já disse isso aqui durante esse trimestre e vou repetir. Nós precisamos, antes de formar cidadãos para os céus, formar cidadãos para a terra. Porque o evangelho foi encarnado por Jesus e ele veio viver aqui. O evangelho é mais humano do que a gente pensa. As pessoas precisam ter a vida transformadas para viver aqui e agora. Mas o evangelho também nos direciona para a eternidade. Uma eternidade segura ao lado do Senhor. Primeiro parágrafo. A eternidade em nosso coração. A eternidade está em nós. Ela está no nosso coração. Eu costumo falar que o inconformismo com a morte é uma prova genuína de que nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para ser seres transitórios. Aliás, nós não somos seres transitórios. A vida passa, essa vida aqui, mas nós somos projetados na eternidade para viver ao lado do Senhor. Então, a eternidade de Deus está no nosso coração. E segundo parágrafo do terceiro ponto, não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhos. No finalzinho desse parágrafo, nosso escritor nos diz que não estamos sozinhos no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que podemos imaginar. Nós não estamos sozinhos. Somos um exército de Deus na terra. Não pense que você está sozinho. Não pense que as lutas que você passa são só suas. Na verdade, queridos, nós temos a tendência de achar que os nossos problemas são sempre pior do que os dos outros. Nós chamamos isso de síndrome da relva verde. O que é isso? A grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Lá na roça, de onde eu vim, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, as pessoas falam que a galinha do vizinho sempre é a mais gorda. A gente sempre acha que o problema do outro é menor do que o nosso. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a olhar para o nosso próprio umbigo.
a dar mais crédito e mais ênfase às nossas necessidades. Mas nós não estamos sozinhos. Tudo que você enfrenta, outras pessoas já enfrentaram. Isso é bíblico. Salomão escreveu em Eclesiastes dizendo que não há nada novo debaixo do céu. Tudo que houve, tudo que há, já houve. E tudo que há de ser também já aconteceu. Não há nada novo debaixo do céu. O que você está passando, outros já passaram, outros já enfrentaram. E a palavra de Deus registra isso. Nós só precisamos buscar essa resposta na palavra. E nós vamos perceber que a palavra de Deus tem para nós tudo o que nós precisamos. Entenda uma coisa, você não está sozinho. Há uma igreja caminhando junto com você. Eu sei que os desafios dos nossos jovens em pleno século XXI são imensos, são grandiosos, mas você não está sozinho. Estamos juntos, orando, intercedendo, ajudando, levando adiante. E eu costumo dizer na nossa igreja que eu não desisto de ninguém, então nós vamos adiante para que o nome de Jesus seja glorificado. Meus queridos, durante todo esse trimestre, nós tivemos a oportunidade de estudar o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Tivemos a oportunidade de aprender com o pastor Alexandre Coelho sobre diversas realidades das Sagradas Escrituras para diversas situações da vida. Realidade da fé cristã, realidade do Deus da Bíblia, realidade do pecado, a realidade bíblica da salvação, realidade bíblica da santificação cristã, realidade bíblica do cuidado com o corpo, a realidade bíblica do casamento, a realidade bíblica do trabalho, realidade bíblica das finanças, realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, a realidade bíblica da esperança, a realidade bíblica do evangelho na cultura e finalizamos com a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. O meu desejo é que esta fé que o Espírito Santo gerou em seu coração faça verdadeiramente a diferença, primeiro em você e depois onde você chegar e em todos que estiver à sua volta. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, onde iniciaremos um novo trimestre, que será também uma bênção para a minha e para a sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço, é um prazer ter você aqui, é um sinal de prestígio para nós, a sua audiência aqui na nossa EBD, Academia de Pregadores.